aí, aqui é Gi Carvalho e esse é o canal Trajetória Trader. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita, já se inscreva agora, ative o sininho para receber as notificações e se fizer sentido para você, deixa o like nesse vídeo. Hoje eu vou falar sobre a VWAP Bands, como que eu uso esse indicador, como que ele me auxilia nas minhas operações. Existem operacionais que utilizam a VWAP Bands, eu não costumo fazer, mas eu vou falar um pouquinho disso para vocês hoje. Primeiro falando do indicador, da VWAP Bands, ele foi criado há mais ou menos 4 anos pelo Carmine. Originalmente ele foi desenvolvido para ser usado no mini dólar. Ele faz o que? Ele, na verdade, ele tem desvio padrão. Eu vou colocar na tela aqui para vocês entenderem melhor, para ficar um pouco mais fácil, mas ele vai te mostrar a frequência do ativo. Deixa eu já inserir que fica mais fácil para falar. Primeiro eu vou colocar a VWAP. Deixa eu mudar a cor dela aqui para ficar mais fácil de vocês visualizarem. Eu vou aqui em indicadores também e vou buscar aqui VWAP. VWAP. Rapaz, é difícil. VWAP Bands. Esse indicador aqui, vou inserir ele no gráfico. Vou dar OK. Deixa eu reduzir minha tela aqui para vocês verem exatamente o que é. Então, o VWAP Bands, ele nada mais, nada menos do que ele cria pontos de suporte e resistência da VWAP. Ele considera um período de 12 meses para fazer esse cálculo. É o que eu falei, originalmente o Carmine desenvolveu para ser usado no mini dólar, só que ele não tem como alterar, não tem como mexer, e ele funciona para outros ativos. É claro que no ativo que ele mais respeita no dólar, mas no mini índice ele também tem um excelente desempenho. Então, o que ele faz? Ele te mostra um percentual da VWAP para as próximas bandas. Existe um padrão. Quando esse estudo foi feito um cálculo matemático mais ou menos assim. Qual que era a variação dessa movimentação de preço ao longo desses 12 meses para fazer esse cálculo? Então ele gera essas linhas de suporte e resistência, essas bandas acima da VWAP. São 3 para cima e 3 para baixo do preço. Ele vai auxiliar muito em identificar, por exemplo, pontos onde o preço tende a dar uma parada. Isso vai ajudar o quê? Por exemplo, eu estou estendendo a minha operação. Então, vamos lá. Eu acho que com relação ao indicador, não vou entrar na parte matemática, mas vamos dizer assim, são desvios. É a frequência que ele faz. Ele tem uma primeira banda, uma segunda banda e uma terceira banda. É óbvio que na primeira ele toca com mais frequência, normalmente isso acontece. Na segunda, um pouco menos. Na terceira é bem mais difícil, seria mais uma exaustão do movimento. É claro que ele pode romper. Isso vai acontecer em dias de tendência muito forte, mas não é o padrão. Então, ele vai te mostrar ali, por exemplo, igual aqui, deixa eu colocar aqui, um dia totalmente lateral. Ele ficou o tempo todo brigando entre a VWAP e a primeira banda de cima e a primeira banda de baixo. Ele ficou o tempo todo brigando nessa região, um dia totalmente lateral. Então você consegue identificar a lateralização por ele. Se ele começa a se movimentar e romper as bandas, é um dia que a tendência está mais forte. Então isso vai auxiliar em saber, por exemplo, que operacional usar. Hoje vai ficar melhor usar cruzamento porque está tendo movimentos mais fortes. Então vai auxiliar bastante nesse sentido. Como que eu utilizo na maioria das vezes? Por exemplo, é um dia de tendência mais forte. Eu sei que se eu faço uma compra num cruzamento, ele tende a dar uma segurada nessa primeira banda aqui, bem assim, fraquinha. Na segunda eu já sei que ele vai ter uma dificuldade de romper, ele tende a chegar perto e voltar. Então se eu quero fazer uma parcial, o que é o ideal? Eu faço uma parcial na primeira banda, depois eu faço uma parcial na segunda, se é que o preço vai chegar a esse ponto. Então auxilia bastante nisso. É claro que existem, por exemplo, operacionais, não é o meu caso, não costumo usar, de reversão. Chegou primeiro toque na primeira banda, vende. Aí depois, chegou na segunda, primeiro toque nessa banda, vende de novo. É a mesma coisa para compra. Existem esses operacionais, tem pessoas que fazem, eu não costumo fazer. Eu uso a VWAP Band mais para me auxiliar em saber aonde está o preço, se ele está chegando numa exaustão, se eu posso fazer uma entrada. Por exemplo, na sexta-feira foi que dia, meu Deus? 26, foi um dia legal para ver isso acontecer. Vou mostrar aqui. Olha, quando o mercado apresentou aquela queda forte, ele saiu rompendo tudo, ele não respeitou nenhuma. Pode ver que ele ameaçou bater aqui e voltar, não conseguiu, ameaçou bater aqui e voltar de novo,
e bateu na última banda, que seria da exaustão. Ele caiu e reverteu. E depois que ele reverteu aqui, ele fez todo o movimento contrário novamente. Então, você consegue saber, por exemplo, quando dá esse cruzamento aqui, que a tendência é que esse cruzamento dê certo. Ah, ele pode, né? Ah, um movimento muito forte, a primeira tentativa pode falhar? Sim, pode falhar. Aqui ele subiu, ameaçou dar uma revertidinha e continuou a subir. Mas aqui você já entra com um pouco mais de tranquilidade. Por quê? Porque ele fez todo o movimento de queda. Foi um movimento bem forte. Ele chegou aqui meio que numa exaustão do movimento. É o que eu falei. No dólar ele costuma respeitar bem mais porque ele foi desenvolvido para o dólar. Mas existem pessoas hoje que já usam, inclusive em ações. O próprio desenvolvedor do indicador utiliza hoje em ações também. É claro, não vai funcionar em todo ativo, mas você consegue também usar nas ações. Mas no mini índice e no mini dólar vai te dar essa noção de que região o preço está. Porque você pode fazer uma entrada, igual nesse caso aqui seria, se fosse fazer uma entrada de reversão, a partir do momento que fez esse martelo de alta, se você entra aqui, você pega todo o movimento. É claro que sempre vai existir um risco, por isso que é importante trabalhar sempre com gerenciamento de risco certinho para não ter nenhum tipo de problema. Mas você pegaria todo esse movimento de alta. Então, é uma tendência que o preço tem de respeitar essas bandas da VWAP. Então, você consegue, é o que eu falei, saber que conforme vai chegando naquelas bandas ali, tende a dar uma segurada. Então, você pode escolher onde fazer uma parcial, ou saber que ali tem uma tendência de bater e voltar. Isso vai te auxiliar a estender a operação e a saber da onde você pode sair, ou para aqueles que são adeptos do preço médio, saber pontos para fazer uma nova entrada, por exemplo, né, para quem está operando contra a tendência, fez uma entrada ruim e faz preço médio, não é o meu caso, eu só faço preço a favor, eu não faço contra, mas você sabe, tá indo contra, não adianta você ficar fazendo entradas aqui no meio do caminho, porque você vai cair. Já que quer fazer, deixa bater nessa linha, vê se ela vai bater e vai voltar, e você faz a sua nova entrada, uma nova edição de contrato para melhorar seu preço. Então, ela te auxilia bastante nesse sentido. Eu gosto de olhar principalmente em dias que tem esses movimentos de tendência bem forte, porque eu quero saber aonde vai ser uma melhor entrada, onde vai ser uma posição. E outra coisa, o preço está caindo, rompeu a primeira banda, rompeu a segunda, já está batendo na terceira, a chance desse movimento cair muito mais é muito difícil, porque é uma estatística de 12 meses. Por mais que ele tenha sido feito com a frequência ajustada para o dólar, ele pega esse mesmo percentual. Tanto que se a gente pega aqui da VWAP para o preço, normalmente a última banda vai ter ali entre 1.000 e 1.200 pontos, que é a movimentação do índice. Aqui ele andou 1.400 pontos. Poxa, passou, mas não passou assim, nossa, como passou? Deixa eu ver se eu acho algum outro ponto onde o preço passou bastante as linhas de extremidade. Olha, quando a gente reduz o gráfico, olha como é difícil você encontrar um ponto em que ele rompeu a última linha, tanto a de cima como a de baixo. Nós temos esse rompimento aqui, ó, não tem mais nenhum aqui por vários dias. Vamos reduzir mais. Ó, passei mais vários dias, achei novamente aqui, ó, um rompimento aqui e outro rompimento aqui. Mas vê como ele respeita muito, é muito difícil ele romper as duas linhas das extremidades. Então isso vai te dar uma noção muito grande da região que o preço está. Em fazer aquela entrada, sabendo que dificilmente ele vai romper ali. Se romper, ele volta, ele não vai andar mais muito a favor. Porque ele vai acontecer isso em dias que a tendência está muito forte. Mas fica mais fácil para te auxiliar a saber, por exemplo, se dá para fazer uma entrada de reversão naquele ponto, para pessoas que operam contra a tendência, e pegar todo o movimento de volta. Aquilo que eu falei, existem pessoas que fazem a operação comprando e vendendo nas linhas. Quando bate ali, se foi a primeira, respeita bastante. A primeira vez que bate ali, a tendência é sempre fazer o movimento correto. Deixa eu ajustar aqui novamente. E assim, para fazer operações de scalp, então, ajuda bastante, porque ó, se ele bate na banda, reverte, você consegue fazer entradas curtas de scalp, é lógico, são entradas curtas, né? Não são entradas longas. Mas ó, ele rompe, ele volta, bate e reverte. Você faz novas entradas e o movimento vai acontecendo. Aqui tá um dia bem lateral. O preço cai, rompe, a hora que reverte, te dá uma possibilidade de entrada aqui. Aí aqui é a mesma coisa, ele vem até aqui embaixo. Aqui, é claro, é o que eu falei. A primeira banda de compra e a de venda são as mais fracas.
Essa daí é que tende a segurar menos. Então é interessante, se for fazer esse tipo de operação, e pelo menos na segunda. Na primeira é muito mais arriscado porque ela respeita menos, porque ela é bem mais fraca. Então, se você observar, ó, aqui ela é fininha, aqui é um pouco mais grossa e a última é mais grossa, que é de acordo com a importância de cada linha. Então, ó, bateu aqui, reverteu, é uma possibilidade de entrada também, é claro. É outro operacional, mas a intenção é mostrar se você quer fazer uma entrada, se você quer proteger, se você quer fazer parcial, você identificar os melhores pontos para fazer isso. Isso me auxilia bastante, principalmente nos dias de forte tendência, porque eu sei se o preço está chegando numa exaustão para eu me posicionar. Eu já fiz operações, por exemplo, lembra que eu sempre falo? Depois de um movimento forte, primeira tentativa de reversão sempre falha. E eu já fiz entradas, por exemplo, que o preço caiu muito, rompeu a última linha, a hora que fez uma reversão eu fiz a minha entrada, não pelo cruzamento. Mas por quê? Porque eu acredito que a partir dali esse movimento vai andar, porque ele já está numa exaustão. E não faz muito tempo eu fiz uma entrada dessa também, questionando, mas como você sabe que é uma possível exaustão do movimento? Exatamente por isso, porque eu uso a VWAP para me ajudar, o VWAP Bands para me ajudar nesse sentido. Então é isso, é um vídeo só para explicar um pouquinho mais desse indicador, que é um indicador que também é legal. É o que eu falo para vocês, existem inúmeros indicadores muito bons. É claro que não dá para você olhar tudo ao mesmo tempo, né? Vira uma bagunça, mas se você começa a acostumar em que situação usar cada coisa ou analisar cada coisa, isso vai ajudar com que as suas operações fiquem cada vez mais assertivas, que é isso que eu tô falando. Eu não vou ficar olhando a VWAP Bands o tempo todo, eu não vou ficar fazendo operações nas linhas, não, eu não faço. Mas tem pessoas que fazem scalp, de uma linha a outra vai ali dar 200 pontos, então faz operação, não é o que eu faço. O que eu tô querendo dizer é, eu sei aonde eu devo fazer uma parcial, eu sei até onde eu devo estender. Por exemplo, se eu tô numa operação, digamos que eu tive, sei lá, cadê? Vamos fazer de conta que eu fiz uma entrada de cruzamento nesse ponto. Eu sei que conforme ele vai chegando mais próximo das VWAPs mais fortes, a tendência é o preço dar uma segurada. Aí você decide se você sai da operação nesse ponto, ou se você pelo menos faz uma parcial nesse ponto, porque a tendência é bater e voltar. A primeira linha respeita menos, a segunda respeita mais e a terceira é bem difícil conseguir romper, mas acontece. Da VWAP central para a última, ele vai ter sempre entre 1.200 pontos, tanto para cima como para baixo, que é o range que o índice trabalha. E isso funciona ainda melhor no dólar, porque esse é um indicador que foi desenvolvido para o dólar. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. É um indicador que não tem tanto tempo, né? Tem pouco mais de 4 anos, mas ele funciona muito bem e eu acho, né, na minha opinião, ele auxilia bastante, principalmente nessa questão de saber até onde levar as operações, para também não querer estender demais. Por exemplo, você faz uma entrada, ele já está rompendo aqui a primeira, a segunda linha, está perto da terceira, e você, não, ele vai subir muito mais ainda. Então, saber que ali a chance dele bater e voltar é maior, então já dá para você fazer a sua saída e garantir aquele ganho maior. Então é isso, deixe o like aí no vídeo, não esqueçam. Um grande abraço e até o próximo vídeo.